Alô, alô, alô. Bom, oitavo ano. Bora lá começar a estudar os polinômios, beleza? Na aula de monômios, eu já mostrei a vocês um pouquinho o que é que são os polinômios, né? Pela quantidade lá dos termos, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse estudo, tá certo? O que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai revisar o que é que são os polinômios, a gente vai aprender como reduzir um polinômio e a gente vai aprender como calcular o valor numérico de um polinômio, beleza? Para esses dois itens de redução e de calcular valor numérico, eu vou colocar os exemplos no meio da apresentação, né? No meio da gravação desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é que são os polinômios? Os polinômios são as expressões algébricas com mais de um termo algébrico. A gente viu na aula de monômios, né, que tinham binômios, trinômios e polinômios. Bom, os polinômios, eles, assim, tudo que é além de um termo algébrico, além de um monômio, é um polinômio, tá certo? Então, por exemplo, os binômios e os trinômios, apesar de ter um nome diferente, também são polinômios, tá certo? Existe essa nomenclatura especial para 2 e 3, por quê? Porque existem umas outras propriedades na matemática que vocês vão estudar depois que usam esses termos, né? Binômio e trinômio. Então, assim, polinômio é uma classificação geral para termos algébricos com mais de um termo, né? Aliás, expressões algébricas com mais de um termo. Beleza? Mas ainda assim, se a gente quiser, a gente pode classificar, chamar de binômio, trinômio, polinômio, enfim. Como, por exemplo, eu deixei 3 exemplos aí, né? O primeiro é um binômio. Esse P de x aí é para representar que é um polinômio, tá? Já já vocês vão ver por quê. O segundo é um trinômio e o último um polinômio. Só que isso não significa que o primeiro e o segundo não são polinômios também, tá? Eles também são, só que tem um nomezinho especial. Massa? Bom, segunda coisa que a gente vai ver é como é que reduz polinômios. Reduzir polinômio é escrever ele na forma mais simples possível, mais reduzida possível. Então, eu vou deixar aqui o exemplo que eu gravei para vocês verem como é, ok? Bom, bora lá, pessoal, reduzir esse polinômio aqui. Bom, eu vou colocar exemplos diferentes de redução, tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, vocês vão observar que não há nenhum monômio semelhante. Que bom, como eu disse, um polinômio é formado de vários monômios, né? Tenho esse e esse, né? Apesar daqui não ter parte literal. Nenhum deles é semelhante. Então, aqui a gente vai fazer uma coisa bem simples, que é colocar na ordem. Como é que é essa ordem? A gente sempre vai fazer do maior expoente para o menor expoente. Então, aqui, como não tem expoente, sempre vai ser o último, tá? Sempre o númerozinho que tiver livre. Porque é como se ele tivesse um x elevado a zero escondidinho aí, né? Que x elevado a zero dá 1. Então, ó, o coeficiente livre sempre por último. Bom, quem é o maior expoente aqui? É o x à sexta, né? Então, 4x à sexta é o nosso primeiro termo. O segundo maior, 3x à quinta. Então, mais 3x à quinta. O terceiro maior, 2x à quarta. Por que eu coloquei o mais, sendo que aqui não tinha? Porque é um número positivo, né? Então, a gente sabe que sempre tem um mais ali na frente. Depois, o próximo, menos 2x à terceira. Cuidado com os sinais, porque se a gente troca o sinal, é como se a gente mudasse o polinômio. A gente não pode fazer isso, tá? E o próximo a gente já fez, ó. Fui sublinhando, que eu já tinha escrito, e o próximo é menos 1. Eu não tenho x à segunda, eu não tenho x a 1, então o que sobra é o menos 1, beleza? Essa é a primeira forma da gente reduzir um polinômio. Vou mostrar agora outra forma de reduzir polinômio, tá certo? Eu quero que vocês tenham em mente que existem vários tipos de polinômio, várias formas de escrever um polinômio, então também tem várias formas de reduzir. A gente está vendo só as principais aqui, tá? Vocês viram que no exemplo anterior eu coloquei igual a zero, mas é porque isso é um tipo específico de polinômio, e nesse aqui eu fiz sem ser igual a zero mesmo, só a expressão algébrica. Bom, eu usei esse exemplo aqui porque eu vou mostrar duas coisas a vocês. Uma, quando tem o parênteses e a gente precisa eliminar. Aliás, 3 coisas. Outra, quando a gente tem termo semelhante. Deixa eu até ajeitar aqui que aqui era para ter um 3x. E outra, quando a gente tem termos que
não são semelhantes com nada, tipo, com nenhum dos outros termos. Vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é eliminar esse parênteses. Por quê? Quando a gente vai ordenar, vocês viram que é importante ter cuidado com os sinais. E esse parênteses aqui vai mudar um pouquinho os nossos sinais, porque vejam só, esse menos que está do lado de fora, é como se a gente distribuísse ele para o que está dentro do parênteses. Aí, ó, e faz jogo de sinal. Aqui eu não tenho nenhum sinal, então é positivo. Um sinal negativo com positivo dá negativo, né? A gente já viu isso. Mesma coisa aqui. Então, olha como já fica diferente os sinais. Menos x quadrado, menos 3x. Repito o restante do meu polinômio. E agora, o que é que a gente vai fazer? Ordenar, como eu fiz da outra vez. Só que a gente tem dois detalhes aqui. Primeiro, aqui, ao invés de ser tudo x, eu tenho esse termo aqui diferente, que é x quadrado y. Então, o que eu faço é simplesmente deixar ele para o final. Eu organizo as coisas que é só x, com algum expoente, e deixo ele para o final. Massa? O outro detalhe que a gente tem que ver aqui é que a gente tem dois termos que são semelhantes. Ó. Esse tem x e esse tem x. Quando isso acontece, a gente precisa fazer a operação entre esses dois monômios para reduzir em um termo só, tá? Então, vamos lá. Eu falei para fazer do maior para o menor, né? Tem lugares que explicam que você pode fazer do menor para o maior também. Mas eu não aconselho vocês fazerem isso, porque geralmente, em quase todo conto, um polinômio ele é reduzido do maior para o menor. Então, se você fizer isso ao contrário, pode ser que você se confunda. Então, faz sempre em ordem decrescente, tá? Nos expoentes. Então, vamos lá. O maior expoente aqui é o x à terceira, né? Então, o 8x à terceira é o nosso primeiro termo. O segundo maior é o menos x quadrado. Aí eu venho para o terceiro maior, que é esses 3x, né? Mas como eu disse, a gente tem que juntar em um termo só. Você faz a operação. Repete a parte literal, que é x, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Então, isso virou um único termo, que é menos 6x. Deixa eu colocar aqui de verde. E, por último, o nosso termo que é diferenciado, né? Que é o 4x ao quadrado y. Você também poderia colocar ele primeiro e depois fazer os que é só com x, tá? Mas eu acho que assim fica melhor da gente visualizar, né? O que é diferente aí. Bom, então esse polinômio aqui de cima, né? Tá na forma reduzida agora. Quais são os passos para a gente poder reduzir? Para a gente reduzir, a gente organiza de acordo com o expoente, a gente realiza as operações entre os monômios semelhantes, se tiver, e pronto, o polinômio está reduzido, como do jeito que vocês viram nos exemplos anteriores, tá certo? Bom, depois disso, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como é que se calcula o valor numérico de um polinômio. E aí é bem simples, parece com o valor numérico de expressão algébrica. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. Só que a gente está chamando de valor numérico de polinômio agora, tá bom? Vejam aí como é que faz com alguns exemplos. Bom, o valor numérico de um polinômio é bem simples, se parece com o valor numérico de uma expressão algébrica. Porque, na verdade, o polinômio é uma expressão algébrica também, né? Então, é a mesma coisa, só que a gente vai falar e escrever isso de uma forma diferente, beleza? Quando a gente for fazer valor numérico, vocês vão ver que vai aparecer algo chamado P de x, ou P de y, ou P de a da letra que usar. Geralmente é x, né? E aí, o que é que isso significa? É um polinômio com a incógnita x. Então, se vocês repararem aqui no polinômio que eu escrevi como exemplo, 3x quadrado menos 2x mais 4, a única letra que aparece é o x. Por mais que sejam com expoentes diferentes, mas a única letra que há aí para substituir é o x, ok? E aí, para fazer essa substituição de valor numérico, a gente vai ter o P do valor. Então, ó, P de 1 significa colocar 1 no valor de x, no lugar de x. P de 0 significa colocar 0 no lugar de x. P de menos 2 significa colocar menos 2 no lugar de x e assim sucessivamente para qualquer número. Esse P aqui, esse valor, pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser um número decimal, por aí vai.
Do mesmo jeito que a gente viu em expressão algébrica, né, que o valor da expressão variava de acordo com o número que a gente escolhia para substituir as letras, a mesma coisa acontece no polinômio. De acordo com o número que eu escolhi para substituir, aí o valor do polinômio vai mudar, né? Até porque a gente está tratando de valor numérico. Então, ó, agora é só substituir, bem simples. P de 1. Então, ó, onde tiver x, eu escrevo 1. Aqui, como é 3x², é 3 vezes x², né? Então, 3 vezes 1 ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2 vezes 1. Mais 4. Agora é só resolver continha, gente. Cuidado na ordem das coisas, né? Potência sempre tem preferência antes das multiplicações. Então, você faz primeiro a potência. 1 ao quadrado dá 1, né? A gente fica com 3 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais 4. Agora, a gente resolve as multiplicações. 3 vezes 1, 3. Repito, menos. 2 vezes 1, 2. Mais 4. Por último, a gente faz somas e subtrações. 3 menos 2 dá 1. 1 mais 4, 5. Acabou. Então, o valor de P de 1 para esse polinômio é 5. Massa? P de 0 agora. P de 0 é facinho, né? Bem simples. Porque, ó, 3 vezes 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 4. O que é que acontece aqui? 0 ao quadrado é 0, e 3 vezes 0 é 0. Então, isso aqui, ó, 0. 2 vezes 0 é 0 também. 0 tira 0 é 0. Então, só sobrou quem? 4. Né? 0 mais 4, 4. Acabou. P de menos 2 agora. 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, ó, primeiro a potência. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, porque todo número ao quadrado sempre dá positivo, tá? Aqui, eu vou repetir para vocês, porque, enfim, é melhor fazer em linhas separadas. Se você tiver muito desenrolado nos cálculos, você pode fazer de uma vez só, tá? Mas, enfim, só tenha cuidado com os sinais. 3 vezes 4 é 12. Aí, aqui, o que é que acontece? Eu vou ter que fazer um joguinho de sinal, né? Porque eu tenho um negativo multiplicado por um negativo. Isso dá positivo. 2 vezes 2 dá 4. Por fim, a gente fica com 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Então, ó, para cada P aqui que foi colocado para vocês, a gente achou um valor numérico. E é só isso para achar o valor numérico de polinômio. Então, ó, em resumo, vocês viram que basta substituir a incógnita do polinômio com o valor numérico que foi dado. Bem simples. Quando você faz essa substituição, é só fazer as continhas e você acha o seu valor de P de x, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, como sempre, estou à disposição. Podem comentar, me procurar nas redes, vocês que sabem. Na aula de amanhã, a gente vai ver como é que a gente encontra o grau do polinômio. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai estudar operações com polinômios, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, etc, etc. Ok? Bons estudos para vocês.